Olá, mulher, seja muito bem-vinda ao nono dia da nossa jornada de 21 dias para destravar a sua vida. E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto tão profundo que é a cura da nossa alma, a nossa libertação emocional. E nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, que é a ferida da comparação e a ferida do perfeccionismo. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a comparação e o perfeccionismo são sentimentos e feridas que roubam a nossa alegria e a nossa autenticidade. A comparação ela nasce da insegurança e da falta de visão de quem nós somos em Cristo. E o perfeccionismo é um fardo impossível de carregar. Gera muita cobrança, muita frustração e muita acusação. A palavra do Senhor nos diz em Gálatas 6:4 a seguinte afirmação: cada um examine a sua própria conduta, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Temos também o Salmo 139, no verso 14, que fala como o Senhor nos fez de modo assombroso e maravilhoso. E em Filipenses 1:6, que diz que aquele que começou a boa obra irá completá-la. Dentro da palavra de Deus, nós conseguimos compreender que nós não somos um acidente. O Senhor nos formou e nos criou. Ele nos planejou. Você pode não ter sido planejado pelos seus pais, mas com certeza você foi planejado na mente de Deus. Você foi formado por Ele, com características pontuais, específicas e especiais que são condizentes com o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Por isso, as suas características físicas, o formato do seu rosto, o seu cabelo, o formato do seu corpo, a sua raça, o lugar onde você nasceu e os seus talentos, as suas habilidades, tudo isso foi criado pelo Senhor para um propósito específico que Ele mesmo planejou. Por isso que você não é um acidente, você não veio aqui por acaso. E por esse motivo, não há justificativas para comparações. Principalmente porque a comparação ela vem quando nós afirmamos a nossa identidade naquilo que nós fazemos. E você vai além daquilo que você faz. Você não é só mãe. Mãe é uma função. Filho é uma função. A sua profissão não define quem você é no Senhor. Você vai além da sua utilidade. A sua identidade está firmada em Cristo, em quem Ele formou você para ser. Por isso que quando a nossa identidade ela está focada naquilo que nós fazemos e naquilo que nós somos para outras pessoas, nós temos essa tendência de começar a nos comparar. Nós vamos comparar se aquilo que nós fazemos e aquilo que a outra pessoa faz, se o que eu faço é igual, é pior ou melhor do que o outro faz. E aí, quando nós nos apoiamos nisso, nós começamos a nos sentir frustrados. Porque com certeza vão existir inúmeras pessoas que fazem, às vezes, a mesma coisa que você faz. Às vezes vão ter pessoas próximas de você que têm a mesma função que você tem. E você tem essa tendência de começar a se comparar. E quando você vê ou percebe que tem pessoas que fazem melhor do que o que você faz ou como você faz, você começa a se sentir menor, você começa a se sentir diminuída, despreparada. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que a cura da nossa ferida de comparação está quando nós entendemos que ninguém faz o que nós fazemos da forma como fazemos. Porque as nossas características, a nossa essência é singular. E é isso que faz toda a diferença naquilo que nós fazemos. Mas, como eu disse, a nossa vida não se resume naquilo que nós fazemos. Nós precisamos descobrir quem nós somos em Cristo. Quando você perder a sua utilidade, quando você não tiver ninguém próximo de você, como você vai conseguir se identificar? Como que você consegue descrever quem você é sem precisar falar aquilo que você faz? Nós precisamos buscar a nossa identidade em Deus e compreendendo que nós fomos criados, formados pelo Senhor para um propósito, nós começamos a compreender que a nossa vida não se resume em nos comparar com outras pessoas, mas que cada experiência que nós tivemos na vida, que cada traço da nossa personalidade, do nosso temperamento, é
condizente ao propósito que Deus tem para a nossa vida. E por isso nós vamos conseguir viver uma vida sem comparações, sem achar que nós somos inferiores, menores ou melhores do que outras pessoas. Nós somos únicos para viver aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, nós precisamos ter esse entendimento que se nós somos feituras do Senhor, fomos planejados por Ele, fomos criados por Ele, Deus não comete erros. Então não permita que as circunstâncias da vida, que as situações venham ofuscar quem você é no Senhor. E você é povo adquirido, nação eleita, sacerdócio real. Você é nação santa. Você foi separado para o Senhor. E você nasceu por Ele, para Ele. E Ele está aperfeiçoando em você o caráter de Cristo. Você foi chamado para ser semelhante ao Senhor Jesus. E é Ele mesmo que opera essa obra de transformação na sua vida. Na palavra de Deus também nos mostra que Ele está nos aperfeiçoando. Ele está provando o nosso coração, aperfeiçoando o nosso caráter, fortalecendo a nossa fé. Por isso que nós não precisamos ser escravos do perfeccionismo. Perfeito é só Deus. Só Deus é perfeito. Nós, quando nos apegamos ao perfeccionismo, nós travamos, paralisamos, porque nada é bom o suficiente. Quando nós nos apegamos ao perfeccionismo, nós estamos nos atentando muito mais naquilo que falta, naquilo que não é suficiente. Isso não agrada ao Senhor, isso nos paralisa, nos deixa travados. O perfeccionismo gera procrastinação e medo de errar. Uma ilustração simples é duas mulheres numa corrida, cada um na sua pista. Uma focada no seu destino e olhando para o alvo onde precisa chegar, e a outra pessoa, a outra mulher ao lado, correndo e preocupado com o desempenho da outra mulher. O fato de se preocupar tanto e começar a se comparar vai tirar o foco. Essa mulher pode se tropeçar e cair e perder toda a jornada, toda a caminhada dela, por estar muito mais preocupada com o desempenho da outra, se comparando com a outra, do que preocupada no caminho que ela tem que percorrer, em dar e entregar o seu melhor da forma como ela consegue fazer. E esse fato dela ficar se comparando trava a sua jornada, trava a sua caminhada. Deus deu a cada um uma pista para correr. Você tem a sua pista, você tem a sua jornada, você tem o propósito de Deus para a sua vida. E a outra pessoa que está aí do seu lado tem o propósito para a vida dela. Então, você precisa entender esse plano particular que Deus tem para você. E por isso, você precisa se libertar da comparação. Precisa se libertar do perfeccionismo. O Senhor está te aperfeiçoando. Perfeito é só o Senhor. Nós estamos sendo construídos, forjados na presença do Senhor. E agora eu quero convidar você para a seguinte reflexão. Qual é a área da sua vida que você mais tem se comparado com outras pessoas? E onde o perfeccionismo tem sufocado a sua liberdade? Vamos então, após identificar cada uma dessas áreas, nós vamos trocar a comparação por gratidão e o perfeccionismo por confiança no processo de Deus. Quando nós começamos a trocar a comparação por gratidão, você começa a agradecer a Deus por quem você é, por cada traço da sua personalidade. Você tem os frutos do Espírito Santo trabalhando em você e vai, dessa forma, aperfeiçoando o seu caráter. Você precisa buscar na palavra o que Deus diz sobre você que anula a comparação e o perfeccionismo. E você pode escrever uma declaração de liberdade no seu caderno, no seu mapa de destravamento, dizendo: eu não preciso ser perfeita, eu preciso ser inteira em Cristo. Que você possa orar pedindo ao Senhor libertação dessa ferida da comparação e do perfeccionismo. E que nós possamos ser verdadeiramente livres e nos permitir ser imperfeitos na presença do Senhor. Porque Ele é que age em nós, conforme o querer e a vontade dele para as nossas vidas. Cada pequeno passo já é uma vitória. E com certeza,
Quando nós entendermos esse processo que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, nós vamos nos ver livres da comparação, livres do perfeccionismo. Melhor feito do que perfeito. E você é único na presença do Senhor. Você é uma mulher única na presença dele. Busque aí identificar suas qualidades e comece a agradecer ao Senhor pela mulher que ele fez você ser. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Pedimos que o Senhor venha agir em nosso coração, nos trazendo essa libertação da comparação e do perfeccionismo, porque o Senhor, como o Deus perfeito, está operando em nós, conforme o teu querer, conforme o efetuar da vontade do Senhor nas nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, receba essa palavra de libertação para você. Você é muito mais do que aquilo que você tem como função. Você é obra preciosa nas mãos do Senhor.